Prezados irmãos e irmãs da Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes, estamos hoje com a responsabilidade de conversarmos sobre o capítulo 13 do livro Agenda Cristã, Realmente. Vamos então ler o capítulo e em seguida faremos os nossos comentários. A tempestade espanta, entretanto acentuar-nos-á a resistência se soubermos recebê-la. A dor dilacera, mas aperfeiçoar-nos-á o coração se buscarmos aproveitá-la. A incompreensão dói, contudo, oferece-nos excelente oportunidade de compreender. A luta perturba, todavia, será portadora de incalculáveis benefícios se lhe aceitarmos o concurso. O desespero destrói. Diante dele, porém, encontramos ensejo de cultivar a serenidade. O ódio enegrece, no entanto, descortina bendito horizonte a revelação do amor. A aflição esmaga, abre-nos, todavia, as portas da ação consoladora. O choque assombra. Nele, contudo, encontraremos abençoada renovação. A prova tortura. Sem ela, entretanto, é impossível a aprendizagem. O obstáculo aborrece. Temos nele, porém, legítimo produtor de elevação e capacidade. Então agora vamos voltar a ler os trechos do capítulo para nós comentarmos. A tempestade espanta, entretanto acentuar-nos-á a resistência. Bem, a tempestade são os problemas da vida, são os nossos problemas existenciais, são as nossas dificuldades. E realmente, em muitas ocasiões, nós nos deparamos com grandes problemas financeiros, problemas emocionais, problemas de perda de entes queridos, mas nós temos que entender que a tempestade ou o sofrimento não significa castigo da lei divina. É apenas uma possibilidade de nós acentuarmos a nossa resistência, ou seja, a nossa capacidade de resignação e coragem e persistência diante dos eventos existenciais. Então, se nós compreendermos dessa forma, nós estaremos agindo de outra maneira. Ou seja, nós não descambaremos para o caminho da revolta ou para o caminho do desespero. Nós continuaremos voltados para a ascensão espiritual. Deixaremos de lado as dificuldades e problemas. Continuando aqui, a dor dilacera, mas aperfeiçoar-nos-á o coração se buscarmos aproveitá-la. Ou seja, o coração são as emoções, as nossas imperfeições serão aperfeiçoadas, serão removidas, serão trabalhadas se nós conseguirmos compreender o significado também da dor na nossa vida. Geralmente nós nos revoltamos quando estamos sofrendo. Muitos de nós enveredam pelo caminho do desânimo, pelo caminho do desespero, pelo caminho da revolta e às vezes até por invigilância descambamos no suicídio direto ou indireto. Mas nós precisamos compreender que, apesar de muitas vezes a dor dilacerar, nós temos que compreendê-la também como uma possibilidade de aperfeiçoarmos os nossos sentimentos, de permitirmos que as nossas melhores emoções surjam, uma possibilidade de nós nos elevarmos além dos nossos instintos, além das nossas dificuldades íntimas. Então,
compreender a dor, saber sofrer, e como nos fala Joana de Anjos, ama a tua dor, não é gostar masoquisticamente do sofrimento. Nós não, enquanto espíritas, nós não enveredamos por aquele caminho de que eu gosto de sofrer porque eu sou espírita. É apenas compreender a finalidade do sofrimento como uma retificação das nossas rotas existenciais a partir dele. A incompreensão dói, contudo oferece-nos excelente oportunidade de compreender. Quando nós adotamos determinadas atitudes, quando nós adotamos certas posturas, nós somos mal compreendidos. Às vezes até pessoas mesmo da nossa família não nos compreendem, nos criticam, nos desprezam, mas nós precisamos ter um outro olhar. Em primeiro lugar, compreender que essas pessoas que não nos compreendem são elementos que são colocados no nosso caminho para exercitar a nossa paciência e a nossa tolerância. Não são inimigos que são colocados na nossa vida, e sim uma possibilidade de nós enveredarmos por um caminho de maior tolerância e maior compreensão. E como fala a página aqui do nosso irmão, é uma excelente oportunidade de compreender, ou seja, sabemos que muitas dessas pessoas que não nos compreendem, que não levam em conta o nosso esforço evolutivo, são doentes da alma. E por isso é assim que nós precisamos encará-las, como doentes da alma, como pessoas que precisam de compreensão e amparo para se elevarem. Continua André Luiz. A luta perturba, todavia será portadora de incalculáveis benefícios se lhe aceitarmos o concurso. Então são aqueles momentos na nossa vida em que parece que tudo dá errado. Aqueles momentos que é dito por aquelas pessoas que não são espíritas, que são espiritualistas, de inferno astral. Essa palavra não existe no vocabulário espírita, mas nós estamos utilizando esse termo para tornar mais didático o nosso comentário, Então é aquele momento em que nada dá certo, você às vezes fica desempregado, está cheio de dívida, está impossibilitado de realizar os seus anseios, mas como nos fala André, a luta perturba, quer dizer, lógico que quando você está passando por esse momento, é lógico que é difícil, é uma situação complexa, complicada, mas ela é portadora de incalculáveis benefícios. Por quê? Porque, como já vimos, ela nos dá a luta pela superação dos problemas, nos dá a coragem, a resignação, a persistência e principalmente o reajuste das nossas vidas perante a lei divina, porque vivemos num mundo de provas e expiações e nós não vamos ter a pretensão de querer passar pelo mundo sem problemas. Todos nós teremos problemas a enfrentar. Então, quando estamos com dificuldade, temos que aprender a enfrentar os nossos problemas de frente, sem esmorecer, sem cairmos naquele processo de ficar reclamando, ficar indignado com o que está acontecendo conosco, ou com aquele pensamento que Deus nos abandonou. Então nada disso, nós temos que continuar a luta. E isso faz com que nós entendamos o grande benefício da luta, porque ela nos dá experiência de vida e ela faz com que nós tenhamos a retificação das nossas existências perante a lei divina. Continua André. O desespero destrói. Diante dele, porém, encontraremos ensejo de cultivar a serenidade. Então, é aqueles momentos também difíceis em que às vezes você parece que está sem solução.
né? Você não vê a luz no fim do túnel. Então, às vezes é uma dívida que você tem para pagar no dia seguinte que você não tem dinheiro, ou então uma situação familiar de um ente querido que está num processo grave de depressão ou envolto em situações de conturbação mental, e aí parece que tudo está perdido. Nós muitas vezes, que somos ainda espíritas imperfeitos, somos ainda espíritos em aprendizado, nós nos deixamos levar pelo desespero. Mas se nós nos fortalecermos a partir da oração, a partir da frequência à casa espírita e principalmente a partir da leitura, do estudo das obras espíritas, nós encontraremos a serenidade. Então, por exemplo, quando a gente está no momento de desespero, por pior que seja o problema, que nós nos lembremos de orar, que nós consultemos uma página evangélica e procuremos lições que nos deem caminhos a seguir. Então, a questão do desespero, ele é amenizado, ele é afastado a partir do momento que nós fortalecemos a nossa fé, que nós buscamos a providência divina para nos indicar caminho. Não que os espíritos vão resolver os nossos problemas. Nós sabemos que os problemas que nós temos que passar, os espíritos não vão resolver para nós. Mas teremos os atenuantes, teremos as ideias, as soluções para buscarmos a situação, a resolução das situações conturbadas. E isso é um grande ganho que a doutrina espírita nos fornece. Ele continua: o ódio enegrece, no entanto, descortina bendito horizonte a revelação do amor. Há momentos em que nós, mesmo sendo aquelas pessoas que conhecem a importância do amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo, há momentos em que nós podemos descambar nos caminhos do rancor e do ódio. Então, quando a gente, por exemplo, a pessoa que tem uma filha, né, ou alguém da família que é estuprado, né? A pessoa tá bem, tá tranquila e tal, aí vem lá um companheiro desequilibrado e estupra aquela tua filha, aquela tua sobrinha, aquele teu ente querido. Então, momentaneamente, você pode ter um sentimento de vingança, um sentimento de desejar que a lei de Talião se dê, olho por olho, dente por dente. Mas, como nos fala André, é o bendito horizonte a revelação do amor. Ou seja, passado aquele momento da conturbação mental, e mais uma vez nós nos referimos à importância da oração, à importância da frequência à casa espírita e à importância do estudo da doutrina. Então, quando nós fazemos isso, nós estamos nos candidatando a não enveredar pelo caminho da vingança, a não enveredar para aquele rumo da lei de Talião, que é olho por olho e dente por dente. A aflição esmaga, abre-nos todavia as portas da ação consoladora. A aflição é quando, por exemplo, você está vítima de uma doença incurável. Então, você às vezes vai no médico e o médico fala assim: olha, você está com câncer. Você está com câncer terminal. O seu câncer já está com muitas metástases. Você não tem mais salvação do ponto de vista material. Então é claro que a gente vai ficar aflito. É claro que quando você recebe uma notícia dessa, você fica aflito. Ou então quando você vai também saber, né, de algum ente querido seu que esteja também passando por esse problema, de uma doença muito grave. E aí o médico também pode falar: olha, essa pessoa não tem jeito, ela vai morrer, vai ter pouco tempo de vida. Então é claro que naquele momento a aflição vai surgir, né? Porque nós somos espíritos ainda imperfeitos, a gente não tem ainda aquele domínio total e pleno sobre as nossas emoções. Mas, como ele fala aqui, né? Abre-nos a porta
da ação consoladora. Quer dizer, a partir do momento que você vai começar a compreender que a morte não existe, que temos a imortalidade da alma como um caminho a ser entendido, quando nós compreendermos que tudo passa, que mesmo aquela aflição, aquela dor, ela passa, e se nós vamos ter a ausência do nosso ente querido, é uma ausência temporária, nós iremos nos reencontrar no mundo espiritual, então aí tudo muda de figura. Nós nos consolamos a partir desses ensinamentos da doutrina e refazemos as nossas emoções. O choque assombra e nele encontraremos a abençoada renovação. Quer dizer, o choque é o quê? São os choques emocionais, né? Aqueles, às vezes, momentos em que você está tudo bem na tua vida, mas vê uma situação de muita dor, de muito sofrimento, de muita dificuldade, né? Então, por exemplo, você está, às vezes, num local, aí você é assaltado, e aí o assaltante usa de violência para com você, te dá uma coronhada, ou agride alguém da sua família que está junto com você, né? Pega teu carro e rouba e leva teu filho junto. Então essas situações de violência urbana são situações chocantes, né? Então, por exemplo, você tá ali no carro, tá chegando em casa, vem uma pessoa, né, desequilibrada que tá roubando, aí pega o carro e leva teu filho junto. É claro que você vai ficar chocado, né? Mas como ele fala aqui, ó, encontraremos a abençoada renovação. Que renovação é essa? De nós não enveredarmos pelo caminho de perdermos a fé. De achar assim, se aconteceu isso é porque os espíritos me abandonaram, né? Se eu tivesse a assistência do meu anjo da guarda, isso não acontecia. Não, né? A gente sabe que são provas que temos que passar e precisamos de coragem para enfrentarmos essas situações, entendendo que nada acontece por acaso. A prova tortura, sem ela, entretanto, é impossível a aprendizagem. Então, quando nós reencarnamos, nós nos comprometemos perante a lei divina a fazermos uma série de processos de reajustes perante a lei divina. Então, nós nos comprometemos a ser médios, nos comprometemos a enfrentarmos as nossas dificuldades, mas quando chega aqui no mundo terreno, quando nós estamos reencarnados, né, encarnados, nós esquecemos os nossos compromissos. Aí vem as torturas morais, da gente não aceitar as dificuldades, mas em cada dificuldade existe um aprendizado. Em cada dificuldade existe um testemunho que precisamos seguir, um testemunho que precisamos vivenciar para comprovarmos se realmente que nós nos comprometemos perante a reencarnação, nos comprometemos perante os nossos anjos da guarda, se é real. E o último aqui, o obstáculo aborrece. Temos nele, porém, legítimo produtor de elevação e capacidade. Então, os obstáculos também são muito difíceis de serem vivenciados, mas eles são necessários para que nós possamos evoluir e para que nós possamos nos capacitarmos para sermos melhores. Então, meus irmãos, eram esses os comentários desta lição. Que Jesus nos abençoe e até uma próxima oportunidade.